Presidente, eu só vou aproveitar o tempo, eu não vou usar todo o tempo, eu só vou aproveitar o tempo para complementar quando eu falava sobre a questão do não cumprimento das metas do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação. Aqui no Espírito Santo, para além de toda a problemática que já existe, no caso da rede estadual, mais de 60% dos profissionais de educação são DTs, ou seja, são contratados por designação temporária. Designação temporária é o pior tipo de contrato que pode existir, porque ele não garante direito nenhum ao profissional. É um tipo de contrato de precarização do trabalho de professores, e que também na rede da saúde é muito parecido, em que o profissional não tem direito a nada. Então, assim, causa uma insegurança muito grande ao profissional, não é bom para a escola, não é bom para o aluno, não é bom para o profissional, e nós precisamos de concursos na rede estadual de educação. Isso é fundamental, não quer dizer que um DT trabalha melhor ou pior do que um efetivo, mas de criar estabilidade para esse profissional e para as escolas. Acaba que as escolas não conseguem criar vínculo com os profissionais, porque esse ano o DT está numa escola, ano que vem Deus sabe se ele vai estar aqui, foi transferido, acabou, enfim, isso é muito complicado. E olha que a Constituição Federal e a Constituição Estadual são muito claras em dizer que designação temporária só pode existir em casos específicos e em casos excepcionais, e não para profissões como professor, por exemplo. E o Ministério Público do Espírito Santo sabe disso, o Tribunal de Justiça sabe disso. Então, assim, é curioso como aqueles que deveriam ajudar a fazer cumprir o que está escrito na Constituição também fecha os olhos em relação a isso, né? Chegando ao ponto do Estado ter feito, na época do Hartung, um concurso para DT, que é um absurdo dos absurdos. Como é que você faz concurso para DT? Né? É um processo seletivo simplificado, você tem que fazer concurso. Então isso é fundamental que o Estado se lembre que é necessário, sim, novos concursos para a rede estadual de educação. Pois não. Professor Magés, queria sua opinião. Eu li uma matéria sobre o aproveitamento das crianças de 3 a 7 anos. E essa matéria é um trabalho interessante que diz que a criança que não teve uma boa escolaridade nesse período de 3 a 7 anos sentirão dificuldade pela vida fora. Queria saber de Vossa Excelência, que é o nosso professor e estudioso da matéria, que se realmente isso é fato, ou se realmente exageraram. Não, é comprovado que a base da criança, né, na educação infantil, ela é fundamental, e ela não tendo o atendimento que precisa, se ela não sentir isso para a vida inteira, mas ela vai sentir por longos anos da sua vida escolar a questão de não ter tido a aprendizagem necessária naquele período e naquela idade. E aí, deputado Hércules, o que acontece? No Brasil, nós ficamos discutindo aquilo que não interessa muitas vezes na educação. Porque, assim, nós precisamos, quando falamos, por exemplo, de que as pessoas têm direito à educação, não basta que o Estado ofereça a vaga. Eu estou oferecendo a vaga, lá tem merenda, lá tem não sei o que e tal. Mas se essa criança tem vários outros problemas de saúde ou problemas sociais na casa dela e tal, ela também, por melhor que seja aquilo que seja oferecido na escola, ela não vai conseguir acompanhar como deveria. Por isso as políticas sociais e as políticas educacionais deveriam ser acopladas a outras políticas para que uma criança, né, na primeira infância, ela tivesse todo tipo de assistência para que ela fosse muito bem na escola e que nesse período, né, ela realmente conseguisse ler e escrever, né? Hoje no Brasil fica assim, quantos anos nós vamos ensinar a ler e escrever? É com 8, é com 9, é com 10, não tem uma idade, cada um. Claro, cada criança é uma criança e tem a sua própria forma de evolução. Mas nós precisamos oferecer condições para que todos tenham aprendizado. Na Finlândia, por exemplo, se você tem um aluno, você está na fase de alfabetização. Se a gente começasse a alfabetizar com 5, 6 anos, ao invés de pensar em alfabetização só com 8, enfim.
Então, assim, olha, aos 6 anos nós vamos alfabetizar. Tem crianças com problema que não conseguem acompanhar a maioria. A escola, o governo tem que oferecer um serviço de acompanhamento para esses meninos que têm maior problema, um serviço de acompanhamento durante todo o ano, de tal forma que no final do ano todos cheguem com o mesmo nível. É o que faz a Finlândia hoje, por exemplo. Na Finlândia se criou um curso específico para a formação de professores para alunos que têm problema com a aprendizagem. Aqui no máximo que nós temos aqui é a chamada recuperação paralela, ou a recuperação trimestral ou anual, que é para inglês ver, porque não recupera ninguém. Porque assim, se eu detectei que o menino tem problema de alfabetização, por exemplo, ali com 5, 6, 7 anos de idade. Então eu já tenho que ter um preparo para acompanhar esse menino, para que ele não leve essa deficiência a vida inteira. Porque se eu passar esse menino, porque em muitas redes de ensino hoje não se reprova mais nessa idade, então independente se ele foi alfabetizado ou não, ele vai para o ano seguinte, mas ele vai com a deficiência. Então, não é o caso da gente incentivar a reprovação. O caso é de a gente incentivar acompanhamento e políticas para os alunos que apresentam problemas de aprendizagem. Que tão bem faz hoje, como eu disse, a Finlândia. O nível de reprovação é mínimo desde a mais tenra idade e com professores especializados para lidar. Então, assim, o governo finlandês, ele parte do princípio, assim, por que o próprio professor, por exemplo, que tem 20 alunos ali, tem 4 alunos com problema de aprendizagem, por que não é o próprio professor que vem no contraturno para dar aula de reforço para esse menino? Porque eles partem do princípio que se o professor não está conseguindo com os seus métodos, essas crianças precisam de outros métodos com outro professor para que acompanhem. Então é muito sério. Lá em Singapura, que é uma cidade-estado, é um paísinho muito pequeno lá da Ásia, mas é exemplar na questão educacional, porque eles colocam educação em primeiro plano. O dia do professor em Singapura é feriado. É feriado nacional e os professores nesse dia, professores que se destacam, são premiados pelo governo e tal. Então, em Singapura, aos 4 anos de idade, uma criança tem que saber ler e escrever e dominar as 4 operações básicas da matemática. Nós aqui no Brasil, para muitos educadores, vão achar assim, olha, mas é um absurdo que com 4 anos de idade queira que uma criança já saiba ler e escrever. Eu nunca estudei a fundo o método deles, mas assim, o que eu estou querendo dizer é que lá tem uma política educacional séria e que o governo dá todo o subsídio, dá toda a sustentação para que isso se concretize. Então nós precisamos definir como nós queremos educar, de que forma queremos educar, como queremos alfabetizar, e aí os governos, tanto em nível federal, estadual e municipal, têm que dar todos os subsídios para que todas as crianças consigam aprender em pé de igualdade. Mas a matéria está corretíssima. As deficiências que uma criança tem na primeira infância, na escola, se ela não carregar isso para a vida inteira, o que é o mais provável, ela vai carregar isso em grande parte da sua vida escolar, sem sombra de dúvida. Obrigado, presidente.